Eu quero começar a falar para vocês um texto bem conhecido dos irmãos. A vez algum de vocês não começou a passar a conhecer o texto, mas eu quero apenas ler a passagem no capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 em diante. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também, ou seremos na da sua ressurreição. E sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos para o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já vamos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto ter morrido de uma vez, morreu pelo pecado. Mas quanto ao viver para Deus, assim também vós considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas consciências. Nem tampouco apresentarei os vossos membros ao pecado, por instrumento da iniquidade, mas apresentar vós a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, não sabeis vós que há quem vós apresenteis por servos para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça a Deus, que tem sido servo do pecado, obedecestes de coração fama, doutrina que foste entregues, e libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentando os vossos membros para servir da imundícia a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas agora, liberados do pecado, e feitos servo de Deus, tendo o vosso fruto
para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que antigamente nós era do pecado, da falsidade, da fraqueza e dos atos do mundo. Mas a palavra fala que Jesus, quando morreu naquela cruz, quando Jesus ele começou a ser matado à mão, começou a ser matado à mão e depois batido nele com cordas que era duas cordas grossa, que era de couro. Quando Jesus estava preso para poder levar chicotadas, bofetadas e também cuspidas, Jesus ele estava totalmente vendo a situação do fariseu Pilatos. Jesus estava naquela condição de falar assim: esse é meu fim aqui na terra, esse é meu fim aqui onde que eu estou, para poder, porque quando eu estou aqui, é bom que eu não estou aqui, porque eu vou estar com meu Pai lá no céu. Mas quando Jesus está crucificado na cruz, a morte chega para Deus assim e fala assim: Jesus, eu vou te levar para baixo. Aí Jesus ele falou assim: agora eu estou morrendo, só que a minha morte não vai ser para você me levar, porque a morte queria levar Jesus ao inferno para ficar lá com ele. Só que quando Jesus ele começou a falar assim: agora que eu morri na cruz, agora que eu estou totalmente dominado sobre o poder de Deus, eu não vou voltar no mundo, por causa que agora não onde eu habito, não onde agora eu costumo a morar, conquistar, renovar e também batizar. Eu batizo sobre os meus servos que me obedecem. Só que lá no capítulo 1 de Neemias, fala que Neemias ele começa a se lamentar, por causa que, para ter noção, a versão sobre Neemias, só que o pai de Neemias se chama Acalias. Só que Neemias, ele é filho de Neemias. Ele tem um pai chamado Acalias. Só que o Neemias é o filho de Acalias. Só que prosseguindo aqui, Jesus, quando está crucificado naquela cruz, Jesus ele começa a dar seu suspiro lá e dar seu grito. Só que a Bíblia fala que Jesus, quando na cruz lá crucificado lá, a Bíblia diz que Jesus ele começa a se exaltar, começa a gritar e fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A palavra quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia fala que Deus ele começa a se afastar de Jesus. Deus começa a se afastar de Jesus, porque Jesus está naquela tão agonia na cruz, que está com o braço aberto lá e crucificado. Só que fala que Deus, que o Pai de Jesus, ele não fica gostando, não fica naquela emoção de ficar vendo Jesus, que é o Filho de Deus, naquela cruz pendurado.
Só que o pai de Jesus, ele começa a falar assim: eu não aguento ver meu filho na cruz, eu não aguento ver meu filho pendurado, eu não aguento ver meu filho crucificado, trancado e também sendo maltratado. Só que a palavra fala que lá no capítulo 2 de Mateus, a palavra fala que Miqueias, ele é um profeta. Miqueias, ele é um profeta da mais alta profeta, por causa que ele profetizou para a cidade chamada Belém. Miqueias profetizou na cidade chamada Belém, por causa que Jesus, ele ia desviar o mundo para poder tirar o mundo do pecado, da bagunça, do fracasso, do erro. Só que fala que Jesus, quando Jesus começa a nascer lá na manjedoura, lá em Belém, fala que Jesus, ele começa a falar assim: eu vim para a terra. Só que fala que os pastores começam a consagrar as crianças, começam a ungir as crianças. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar assim, quando Jesus tinha 12 anos, Jesus, lá no capítulo 35 de Êxodo, ou 30 de Êxodo, fala que quando chega o dia da Páscoa, simboliza a morte de Jesus. Só que fala que Jesus, ele começa a ir para o templo. Jesus começa a ir para o templo, dizer assim: eu não quero ficar na festa, eu não quero ficar nas coisas erradas, ficar nas coisas baguncentas do mundo, eu não quero ficar nas coisas sujeira, mas eu quero ir para um lugar bom, um lugar amável, um lugar que eu possa gostar. Só que a fala que Jesus, ele chega no templo e começa a se assentar, na porta do templo e começa a pegar a Bíblia, abre a Bíblia e começa a ensinar o povo que não é crente para poder começar a dizer assim: arrependa-se, volte para o Senhor, volte para casa, volte para o Pai, volte para a casa e também ama o próximo e também renova a sua vida. Só que a fala que Jesus, ele como dizer assim: agora que eu estou no templo, eu vou dar uma sumida. Só que José, ele na festa da Páscoa, Jesus, ele está no templo. Só que José e Maria, ele fica assustado porque fala assim: José, onde está o filho de Jesus que é nosso? Aí José olha para o chão assim, e fala assim: esse filho meu aqui não está mais aqui. Onde está? Onde poderia estar? Aí José e Maria começou a caçar Jesus pela cidade inteira, caçando por Jesus. Aí Jesus estava onde? Na igreja. E aí fala que Jesus começa a pegar a palavra, começa a pegar aquela palavra lá, começa a ensinar, começa a praticar o livro lá, começa a ensinar e dizer assim: agora que estamos aqui, eu vou curar. Aí perguntam: de onde que vem a cura? De onde que vem uma chama na mão? Onde que vem um fogo para poder ter dom de cura e também dom de revelação? Porque não é o homem que dá revelação, não é o homem que dá profecia e também revelações por querer dar. Não é. É Jesus que fala assim: se eu escolhi o homem na terra para poder ser meu servo, obediente à minha palavra, eu vou começar a dar dons, eu vou começar a dar visões para aquele servo que não foi desobediente e sem obedecer a lei. Só que a lei é o fundamento das coisas que deve cumprir, crescer e ver e obedecer. Por causa que a palavra fala que Jesus, ele estava no tempo lá, começando a ensinar, começando a dar seus primeiros palavras. Aí o Pai de Jesus, que é Deus
Jeová Jireh começou a falar assim, Jesus nasceu na manjedoura, que é lá em Belém, lá numa cabana pequena. Só que a fala que Jesus, ele começa a dizer assim, Pai, agora eu estou indo embora por causa que eu vou fazer milagres. Aí pergunta, o milagre que Deus ele ia fazer não era por causa que ele queria fazer milagres, por causa que é por si próprio, mas por causa que quando Deus chamou Jesus para a terra, Jesus começou a ter dom de curar, a ter dom de curar, que nem eu falei agora, e também de expulsar inimigos e os males do povo. Aí perguntam, a provisão que Deus dá para o povo não é para fracassar, porque a palavra fala que se nós era do pecado, e se nós está no pecado se sujando ainda, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar de falar mal do irmão, nós temos que parar de falar mal de pastores, nós temos que falar, nós temos que parar de falar do que o povo pratica, de ficar fazendo coisa errada. Só que a povo fala que os crentes começam a ficar naquele intacto, por causa que vem um outro crescer, aí fala assim, ele cresceu e eu queria que ele crescesse comigo. Só que a povo fala que quando ele começa a crescer, aí você também cresce com ele, você começa a crescer.